Uma rua asfaltada, construção de escolas, hospitais, melhorias no transporte público. Tudo isso só é possível porque foi planejado no orçamento público. O orçamento é como se fosse o coração da gestão pública. Ele estima as receitas que o governo espera arrecadar e fixa as despesas a serem efetuadas. A consultora legislativa de orçamento público da Assembleia Legislativa explica como é definido o orçamento público. O orçamento público é um documento, é uma lei em que se estima todas as receitas que o Estado pretende arrecadar em um ano e fixa todas as despesas que vão ser realizadas com esse dinheiro que foi arrecadado. Então, nele contém todas as despesas que o governo pretende realizar no ano seguinte. Então, a partir desse documento é possível a população como um todo conhecer e acompanhar as prioridades do governo para cada ano. Mas as pessoas que são a razão de ser do poder público sabem o que é um orçamento público? Nós fomos conferir. Você sabe o que é um orçamento público? Não. É um orçamento que o governo disponibiliza para gastar durante o período, não é isso? Você sabe o que é um orçamento público? Não. O orçamento público é o que eles fazem no exercício, né, para mostrar à população como esse dinheiro arrecadado com os nossos impostos eles vão ser gastos ao longo do ano, né? O detalhe é que o orçamento é elaborado pelo Poder Executivo, prefeitos, governadores e presidente, mas precisa da aprovação do Poder Legislativo, vereadores, deputados e senadores. E tem tramitação longa, como explica a consultora legislativa de orçamento público da Assembleia. O Poder Executivo ele recolhe as estimativas do PIB, Produto Interno Bruto, da taxa de inflação e de juros. A partir disso, ele vai conseguir fazer um cálculo de quanto ele estima arrecadar no ano seguinte. Depois, o próprio Poder Executivo ele vai elaborar uma proposta de gastos, a partir dessa previsão de receitas, ele elabora uma proposta de gastos que ele vai executar. E ele também recebe dos outros poderes a proposta de gastos deles, né? Então, todos os outros poderes eles encaminham também para o Poder Executivo essa proposta. O Poder Executivo ele vai consolidar isso, transforma em um projeto de lei que encaminha para o Poder Legislativo, no caso aqui a Assembleia. Quando chega aqui na Assembleia, esse projeto de lei ele recebe emendas parlamentares, que basicamente adequam essa lei às necessidades mais críticas da população que esses parlamentares representam. A Constituição de 1988 determina gastos mínimos para as duas áreas consideradas prioritárias no país, a saúde e a educação. Veja os números do orçamento federal. No caso da educação, a destinação mínima do orçamento público corresponde a 18% da arrecadação com impostos. Já na pasta da saúde, o gasto mínimo é de 13,2% da receita corrente líquida. Outro detalhe é que o gasto com pessoal não pode atingir 60% da receita. É muito comum as pessoas compararem orçamento público com orçamento familiar ou pessoal, mas eles são completamente diferentes. No orçamento familiar, você sabe quanto ganha no final do mês e, a partir daí, faz suas despesas. No orçamento público, é o contrário. As despesas são fixas, como despesa de pessoal, manutenção de prédios públicos, e a receita é apenas uma estimativa. O orçamento público tem ainda outras particularidades. Para se ter uma ideia, o orçamento de São Luís para 2020 foi definido em 2019. Isso é o que determina a lei. Assim, o próximo prefeito da capital irá administrar a cidade no primeiro ano de mandato com o orçamento que o atual prefeito planejar. O vereador de São Luís, que é relator do orçamento na Câmara Municipal, dá mais detalhes. Essa lei ela é encaminhada pelo prefeito, a comissão de orçamento da Câmara, da qual é composta por 5 vereadores, ela começa a analisar, os vereadores podem apresentar emenda e nós estamos nessa atual fase. Cada parlamentar pode apresentar suas emendas e nós estamos nessa fase de analisar as emendas que os vereadores apresentaram. Após isso, a comissão de orçamento emite um parecer e esse parecer vai ser apreciado no plenário. É muito comum ouvirmos falar em PPA, LDO e LOA, mas você sabe o que estas siglas significam? O Plano Plurianual, ele contém todas as metas e políticas para um período de 4 anos, é um planejamento mais a longo prazo. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai selecionar metas e prioridades constantes no PPA que serão executadas no ano seguinte. A partir daí é aprovada a Lei Orçamentária Anual, que vai conter e detalhar todos os gastos que o governo pretende executar a cada ano.
Outro detalhe do orçamento público é que cabe ao Poder Legislativo e aos tribunais de contas fiscalizarem a execução. Mas o cidadão também pode fiscalizar. Na verdade, ele pode até ajudar na elaboração. É aqui que entra o famoso orçamento participativo. Mas este é assunto para outra matéria.